Aí eu vou te dizer, o espírito enganador é o seguinte, a pessoa tá ali falando em línguas, a despensa vazia, aí você vai dizer, pastor, só fala esse negócio de casa suja. A casa tá toda suja, tudo quebrado, tudo rompido, tudo destruído, e a pessoa não rompe. Se o Espírito Santo está ali, e ele é consolador, porque Jesus diz, eu vou, mas vou deixar alguém que vai nos consolar. Como uma pessoa vai ver esse consolo? Sempre vivendo sofrida. Faz algum sentido? Não, não faz sentido. Não faz sentido. Então nós temos que ter a dissertação profética e ter entendimento bíblico para entendermos os desígnios de Deus, os princípios, para que possamos acessar a glória e a graça de Deus. Então, se existe o espírito enganador que se passa pelo Espírito Santo, não é leviano falar que existem muitos que se dizem profetas e não são, mas revelam pelo espírito enganador, falam em línguas pelo espírito enganador, se passa por profeta de Deus e acaba sendo vidente, profeta de Satanás. Vamos lá, Fábio. Eu chego numa pessoa e digo assim, eu quero isso aqui. A pessoa vem e me entrega uma revelação do diabo. Mas ela tá vestida de crente, ela fala em línguas, ela roda. Ela gerou uma escravidão emocional naquela pessoa. Às vezes aquela pessoa estava ferida. Aí ela diz, olha, ora porque fulano vai voltar, ora porque você vai ser empresário, não precisa fazer nada. E aquela pessoa deixa de romper no dia a dia dela, porque a ilusão, o espírito da ilusão, passou a ter comando no estado mental, gestão mental. E aquela pessoa fica paralisada esperando cair do céu. Alguma coisa cai do céu, não ser chuva? Não. Se você não orar, não buscar, vai cair. O que Deus fala para Adão? Adão, tu não pecou, agora tu sai, agora tu vai do suor do teu rosto trabalhar. Então você pode ter até uma profecia vinda de Deus, mas você tem que fazer a tua parte. É preciso fazer a sua parte, né? Você não tá aqui? Sim. Eu não tô aqui? Eu sou do Sim. Rio de Janeiro, eu não tô aqui? Sim. Estamos fazendo o quê? A nossa parte. A nossa parte. Eu ficar deitada lá na minha cama, eu tô fazendo a minha parte? Não. Eu vou pagar a conta? Eu vou comer? Não. Então nós temos que entender que tem pessoas que estão em monte orando 5 meses acampado. A família tá abandonada, ela não trabalha, ela não busca, ela não estuda e ela quer romper. Vai romper o quê? O que ela vai romper, Fábio? É igual a pessoa que fala que quer um trabalho, mas ainda não entregou o currículo em lugar nenhum, né? Tá dormindo até 3 horas da tarde. Um espírito de paralisia. Sai, em nome de Jesus. É igual a pessoa que fala bem assim, eu tenho um sonho de alcançar lugares altos, mas ela não sai nem do lugar, não vai em busca dos sonhos. Tá em Lodebar, né? Quer tudo de mão beijada? Ela tá em Lodebar, sentada na porta, na fofocada lá em Lodebar, em vez dela se levantar e dizer, peraí, eu preciso mudar minha mente. E você até falou comigo ainda há pouco, pastora, sobre oração e vigilância. Ninguém alcança propósito de oração sem vigilância. Vigilância é metanoia, é mentalidade. É mudança, é olhar e dizer, tá errado, eu vou mudar, eu vou evoluir. O próprio Jesus diz. Vocês vão ficar orando igual fariseu, toda hora repetindo a mesma coisa? É como pessoas robóticas. Estamos vivendo uma geração robóticas. E você pode reparar que hoje as pessoas não conseguem mais ter uma intimidade. Por quê? Existem demônios que eles ficam, são os principados e as potestades. Eles ficam trabalhando no ar. Eles impedem, eles partem as tuas orações de chegarem até o trono. Então é o seguinte, Fábio, você para pra orar, aí você fala, tem que pagar uma conta. Tem que fazer não sei o quê. Fulano me chamou. Tem que falar com ciclano. Você não consegue concluir uma oração. Se você não concluir uma oração, você vai ser respondido? Não. Você não tem foco na oração? Se você não tem foco para conversar com o Criador, com o Todo-Poderoso, para se relacionar com Ele, como é que você vai ser respondido? Você tá tendo vigilância? Nenhuma. Você tá tendo mentalidade? Nenhuma. Profética? Nenhuma. Porque existe mentalidade profética. Existe domínio espiritual satânico e existe mentalidade profética. São duas vertentes totalmente diferentes, mas que atuam no mesmo cenário, dependendo da água que você vai beber. Agora, deixa eu voltar aqui. A questão das línguas estranhas, orar em línguas estranhas, é tão poderoso assim mesmo, muito, que leva a pessoa a uma desintoxicação, a uma libertação. Eu tô falando para quem é batizado com o Espírito Fábio. Santo. Mas aí entra outra pergunta. É possível você ser batizado com o Espírito Santo e ainda assim você ter doenças na alma, ter raízes de amarguras? É porque... Deixa eu te falar uma coisa aqui. Existe o batismo com o Espírito Santo e existe o dom de línguas. O dom de línguas é edificação. O batismo com o Espírito Santo é recebimento. É quando você é a própria bênção, como Abraão. Abraão, sê tu uma bênção. Não é, o Fábio vai me abençoar. Não, eu sou a bênção. Aonde eu chego, o estado do ambiente muda pela minha presença. Eu posso humanamente carregar a bênção se eu não tiver o Espírito Santo? Eu não posso. Porque o Espírito Santo que foi deixado por Cristo para que eu receba o dom, a dissertação, o conhecimento. Então não tem gente que chega perto de você que te dá aquele mal-estar? Sim. Caramba, mano, que chegou mais de mim, começou a boca a abrir. E tem gente que traz uma energia positiva. Tu conversa com aquela pessoa, ela tem acréscimo. Ela é positiva, tá dando tudo errado. Ela diz, não, vambora, vai dar certo. Essa pessoa, ela é a proposta de Abraão. Ela é a própria bênção. Ela tem o estado revelado do Espírito Santo. O Espírito Santo fala com ela. Domina sobre ela, faz isso, faz aquilo. Porque ela tem relação. Então há um refinamento espiritual entre ela e o trono da graça de Deus. E quem é que faz a intermediação? O Espírito Santo. O Espírito Santo, olha, teve um tempo da minha vida que eu me via no quarto com um blusão que eu tenho ele, orando. E o Espírito Santo falou assim, olha, você vai orar por intimidade nas águas profundas com Jesus.
E o Espírito Santo me deu todo o cenário, Fábio. E eu ficava ali orando em línguas e eu fui a outro nível. E eu já tinha me visto com blusão. Eu fui numa loja comprar roupa, o blusão tava lá. Aí eu, quero esse blusão. Aí o que eu passei a fazer? Eu botava aquele blusão, era um ato profético que eu fui revelado pelo Espírito Santo. E eu orava em línguas e olha, dores na alma que eu nem sabia que existiam, que estavam em legados, em gerações, foram revelados a mim. Tremendo, tremendo. Muito, Mas muito tremendo. então a senhora separa o batismo no Espírito Santo do dom de orar em línguas. É que os pentecostais clássicos, eles associam o dom de orar em línguas como a maior evidência do batismo com o Não. Espírito Santo. Tanto é que tem demônio que manifesta, que eu já te falei, caboclo lírico, que fala em língua, roda. É porque eu costumo dizer o seguinte, a árvore, ela tem que ter fruto. Ah, pastora, mas a senhora acha que o crente não tem dificuldade? Tem, que eu já vivi muito. Mas Deus não te deixa em dificuldade. O que te deixa em dificuldade é a desobediência. O que manteve o povo no deserto foi o quê? A desobediência. Maná é pra hoje. O pessoal ia lá e pegava maná, dava o quê? Bicho. O que o grupo de Datã, Abirão e Corá foram engolidos o quê? Rebeldia. Rebeldia. Então, o que nos mantém no deserto é o quê? Infidelidade, desobediência. A proposta do pai sempre foi pegar esse povo como pintinho e levar esse povo a uma terra que manava leite e mel. Essa era a proposta. Agora, se eu e você vamos viver a proposta, aí já é coisa nossa. Porque Deus tem um propósito para cada um de nós. Você vai viver a proposta? Então me obedece. Então entra no tempo oportuno daquilo que eu tenho para vós. Esse papel é nosso, não é de Deus. Porque Cristo já pagou o preço. Ele ofertou o seu filho. Quando entendemos que ele ofertou o seu filho, entendemos o valor que carregamos no sangue. Nós fomos pagos por um alto preço. Então, nós é que temos que fazer a nossa parte, porque Jesus já fez a dele. Nós somos comprados, né, por um preço alto, que foi o preço de sangue. Então existe uma diferença, exatamente. Existe uma diferença entre o dom de línguas. Tem gente que é batizado com o Espírito e tem um dom de línguas. Tem gente que recebeu o dom de línguas, mas ainda não é batizado no Espírito. Ela tem dores na alma, ela tem depressão, ela tem opressão. E o dom de línguas é uma ferramenta para auxiliar ela no processo de libertação. É possível receber o dom de língua sem ser batizado no Espírito Santo? É possível. É possível. Assim como você tem um dom de palavra, você pode receber o dom da palavra e não ser batizado no Espírito. Você pode ter o dom de cura e não ser batizado no Espírito. Tem gente que já nascem com dons, né? Eu nasci com vários dons e não era batizado ainda com o Espírito Santo. Então, você nasceu, você herdou aquele dom, porque é o que eu vinha falando. Existe o DNA de Satanás, mas existe o DNA do céu. Ó, o que você tem aqui? Uma digital? Digital. Cada um tem uma? Sim, cada um. Isso aqui é o quê? tem a sua. Acesso? Sim. Você chega num hotel, você bota o dedo lá em determinados hotéis, você abre com o quê? Com a digital. Então, o quando celular, você com a digital. E a digital é o quê? Identidade. Quando você entende que a tua identidade é do céu e que a vigilância provém antes da oração, então você entende que a identidade leva você ao propósito de Deus. Perfeito. E se você tem uma identidade quebrada, você consegue acessar a oração? Não. Você tem que fazer o quê? Romper. Você tem que fazer o quê? Arrepender. Você tem que fazer o quê? Identificar onde estão as dores. Aí entra o propósito das batalhas espirituais. Maldições, legados, heranças, portais. A identificação. Mas se eu falo desse assunto, não, Cristo já pagou o preço. Pagou sim, para aquele que entende o valor do sangue. Se você não entende o valor do sangue, pode reparar que a tua vida tá aí. Você tá tendo síndrome, pânico, tá desesperado, não rompe, não evolui, mas tá. Orgulho religioso. E todo orgulhoso religioso, ele é um idólatra. Todo orgulhoso religioso é idólatra. Ele é idólatra. E o que Deus fala? Amar a Deus sobre todas as coisas. Se o teu coração tá na idolatria, você não tem botado Deus. O diabo é que tá dominando sobre o teu estado emocional. Mas por que todo orgulhoso religioso é idólatra? Qual é o orgulho que leva a pessoa à idolatria? Soberba. O espírito da soberba. De não reconhecer que o outro dá certo. De não reconhecer a unção que tá no outro. De não reconhecer que Deus está sobre todas as coisas. Eu passo a me relacionar, Fábio, com a religião e não com Deus. De não reconhecer que precisa aprender um pouco mais. Isso. De que Deus está talvez me tratando, não para que eu morra no deserto, mas para que eu evolua. O problema de muitos cristãos é que eles acham que Deus te chamou para morrer no deserto. Para fazer tenda no deserto. Kitnet no deserto. Não. O deserto é lugar de tratamento. Aquele povo estava sendo ensinado, mentoreado, ministrado a depender de Deus. E o povo falava o quê? Ai, que saudade das panelas do Egito. A mentalidade era o quê? Escravista. O povo ainda estava com a mente presa na escravidão. Saiu do Egito, mas o Egito não saiu dela. Não saiu dela. Então por que Deus permitiu que o povo passasse no deserto? Dependência. A dependência em Deus revela o propósito. E rompe com a mentalidade de escravidão. Que a escravidão vem do quê, Fábio? Vem da maldição hereditária, vem dos legados. Talvez a idolatria não está nem em você, mas você herdou dos legados de terceira, quarta geração para trás. Segunda geração. Mas para acessar tudo isso, é preciso ter uma vida de oração. Orar. Sim. Mas a senhora disse que existem algumas coisas que também atrapalham da pessoa ter uma vida de oração. Cadê a idolatria? Reconhecimento, em primeiro lugar, vigilância. Vamos fazer conexão com a inteligência espiritual? Vigilância gera reconhecimento, mentalidade.
Se eu tenho vigilância, então eu olho, avalio minha vida, me desconecto do que está errado, para começar a entender o que eu preciso fazer para fazer o certo. Aí a idolatria é rompida em mim através do arrependimento e eu começo a ter uma vida de oração. E através da oração eu rompo. Agora, quem ora é fato. Conhece os céus pelo lado de dentro. Vê o que as pessoas comuns, que não têm uma vida de oração, não conseguem ver. Não. Né? Então, talvez, o que está faltando nessa geração é mais oração, né? Oração e obediência. E vigilância. Tem uma coisa também que eu vou te falar, que eu identifico muito nas pessoas. Elas passam a fazer da oração um princípio religioso e viram uma idolatria. Para de ser um relacionamento. Lembra de Jó? Sim. Toda vez ele sacrificava pelos filhos, ele orava, Deus falou, Jó, peraí. Satanás veio e falou, não, peraí, meu servo é fiel, mas ele precisa ir mais fundo. Tanto é que Jó aparece das cinzas e diz, eu te ouvia, eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu tô te vendo agora eu tô te vendo os meus olhos. Abriu a visão através daquilo que ele viveu. Ele entende que ele era religioso e que hoje ele precisa ter um relacionamento. A nossa relação, Fábio, ela não pode ser com pessoas e nem com coisas e muito menos com movimentos. Ela tem que ser com Deus. Porque de repente tu vai levar uma vida de 10 horas de oração e daqui a pouco tua oração parece que não tá surtindo efeito. Aí Deus vai dizer, desce um pouco, rompe um pouco mais. Isso acontece sempre comigo. Deus não quer que a gente fique fazendo da oração um bezerro de ouro. Deus quer que a gente tenha relacionamento. Pô, bem, você não tem relação com a pessoa não muda? Ela é de um jeito hoje, daqui a 10 anos ela é do outro, Deus quer que a gente mude. E há uma diferença também de relação para relacionamento, né? Sim. Tem gente que só quer ter uma relação com Deus. Como? Ou seja, eu vou Receber. vou ter um momento com Deus. Receber. Né? Mas Deus quer de nós o quê? Relacionamento. Que é o quê? Que a nossa conversa seja um diálogo, que é um relacionamento duradouro até o arrebatamento, né? Que é o que o Paulo fala sobre ter uma mente renovável. É ser permissivo com que Deus modele a tua mentalidade todo dia. E como que Deus modela a minha mentalidade todo dia? Com relacionamento. Eu só consigo conhecer alguém intimamente me relacionando com ela. Concorda? Sim, sim. Se ele derrama o sangue, qual é o DNA que tem que estar no meu corpo? Se o sangue de Cristo foi derramado na cruz. O DNA de Cristo, né? Quando vai fazer um exame pra entender quem é você no estudo genético, através do quê? Através do... Sangue, cabelo, saliva. Conexões. A saliva vem o quê? Ele sopra em Adão. Fôlego. Adão era o quê? Barro. Ó. Fôlego. Saliva. Alma Cabelo. vivente. É aquilo que embeleza, mas é aquilo que geneticamente é um estudo sobre nós. E o sangue. Então, Deus ele é tão fiel que ele implementa em nós o DNA dele. Para que nós entendamos e sejamos libertos. E todos nós temos o DNA divino? Se formos filhos de Deus. E o filho é aquele que recebe o Espírito Santo. Aquele que não recebe o Espírito Santo, ele não é filho, ele é criatura. Então as pessoas que ainda não receberam Jesus como Senhor e Salvador não pode ser chamado de filho. Não. Ele é só criatura. Ele é criatura. Entendeu? Ele é criatura. Ele passa a ser filho quando ele passa a se relacionar e ele passa a ter o DNA do sangue de Cristo. Mas não é pesado falar isso porque a